Primeiro, quero agradecer o convite também, Evaldo, pela confiança, tá? A gente sabe que a gente está acostumado a sempre falar sobre temas técnicos, só que é um tema que tem uma curiosidade, né? Tem a questão dos bastidores que a gente estava conversando por trás, então tem um apelo bom e a gente tem a vivência, a gente pode falar com autoridade, vamos dizer assim, né? Sem arrogância, sem prepotência, só que quem já passou, já teve afiliado, a gente tem mais propriedade para poder falar sobre. E te agradeço por dentre tantas pessoas que você conhece, eu conheço, tá sendo lembrado aí também. A gente tem que pensar o CrossFit como uma forma de trabalhar a educação física. Essa é a minha crítica, essa é a minha defesa desde o início. A minha grande crítica, eu já jogo aqui no início logo de cara, é o professor de educação física, o profissional de educação física, pegar a metodologia do CrossFit e ter aquilo como base para tudo. E esquecer a sua base da educação física, de treinamento desportivo, de fisiologia. Entende? Essa é o cara fazer um curso sábado e domingo e sair de lá maluco, bitulado. É legal, tem uma energia boa, os caras sabem fazer evento, tá? Que é um evento, o curso deles. Só que o problema é você sair de lá de sábado e domingo e esquecer os 4 anos de faculdade que você teve. Cara, eu Essa é a digo minha muito crítica isso. Essa é uma crítica desde minha sempre, também. entendeu? Inclusive, eu falei isso É, aí numa live recente, é que o pessoal que vê só o CrossFit esquece, né, que por trás estão os princípios do treinamento, entre outras isso aí. coisas. Parece que a pessoa não entende de treinamento, ela entende de CrossFit, né? E aí realmente acaba ficando um pouco limitado mesmo. Eu tenho a mesma visão que você, com certeza. Vamos fazer o seguinte, Gugel. Deixa eu colocar aqui ó, o Vamos. planejamento que eu sugeri para hoje. O planejamento de hoje é o seguinte. Eu já falar das vantagens, né, seriam os pontos positivos de ser um afiliado, porque obviamente tem, né? Senão você não começaria tendo, eu também não, né? Em 2015. É engraçado que até nisso a gente é muito parecido, porque eu abri a primeira unidade em 2015 também. Foi em qual mês que você abriu? Eu abri em maio de Ah, 2015. tá brincando, eu também, cara. Foi em É, dia 9 de maio de 2015 é a primeira unidade. 9 de maio de 2015, a minha. Não, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Sério, cara? Tá falando sério? 9 de maio era um Caraca, a sábado. gente abriu no mesmo dia, então. Inacreditável. Inacreditável. E aí que o. Valdo, Oi, Gujão. não, a gente dá os cursos também, e a gente sempre. É porque tem um camarada que dá curso comigo, que é o Léo Paiva, a gente sempre te cita, cara, nos cursos e vice-versa. A gente falava da CrossFit Limits, a gente sempre teve isso Maneiro. a gente sabe, assim, a gente tem essa como profissional, como palestrante, curso, a gente sabe as pessoas que a gente pode citar, que a gente tem uma confiança no que está sendo passado também, né? Então Maneiro, cara. é, é Agradeço. recíproco, né? Agradeço. Obrigado mesmo. Então, a Valeu. ideia é a gente começar falando das vantagens, né, os pontos positivos de ser um afiliado, as desvantagens, ou seja, os pontos negativos. E aí aquela questão, né? Por que você deixou de usar a franquia? Sim. Porque você achou que não valia mais a pena. Eu vou falar também por quê. Eu achei que não seria mais a pena, não valia mais a pena para mim, né? E a gente vai falar uma parte, vamos dizer assim, que a galera pergunta muito, né? Quais são os detalhes, as curiosidades, os bastidores. A galera tem muitas essas dúvidas, né? Algumas coisas que acontecem de bastidores que normalmente a gente não acaba não comentando, né? Então, essa Sim. live vai servir para isso aí também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar assim. Eu perguntando para você, Tá. qual você acha que, ou quais, né, quais as vantagens de ser um boxe afiliado à CrossFit? Quais são os pontos positivos? A sua Tá, vamos visão. lá. Foi como você falou, tem ponto positivo. Tudo na vida tem ponto positivo e negativo. Não adianta. É igual você achar que, mesmo você indo num curso, uma palestra que você não goste tanto, você vai sempre tirar coisas positivas. Essa é a ideia que a gente deveria ter. A CrossFit, enquanto marca, ela é uma marca forte. Principalmente quando a gente iniciou, era como, vou fazer assim, é como se eu chegasse num lugar metendo o pé na porta, entendeu? Estou chegando num lugar com uma marca que está crescendo demais, e eu chego como CrossFit, eu não precisava explicar o que era meu treino. Mesmo que fosse uma novidade, você, claro, tem que explicar porque as pessoas não conheciam, mas você sabia o que era CrossFit. O cara vai para lá e ele não fala assim, mas o treino que vocês dão é parecido com CrossFit? Não é. É você chegar com o pé na porta. Seria basicamente isso. Eu chegar chegando, tá? Então, assim,
Foi o que a gente. E isso eu falo desde sempre, cara. Eu dava lá, eu ainda dou os cursos, enfim, que formando treinadores. Só que a grande questão, Evaldo, é que eu paguei 4 anos, cara, de afiliação no Recreio. Eu tive uma unidade no Meyer, que eu também paguei afiliação. Então, no final das contas, eu paguei 5 afiliações. Para a galera que de repente não sabe, a gente paga US$ 3.000 anuais pela afiliação, né? Então, dependendo do dólar, com o IOF, tem que ser um cartão de crédito internacional. Dá uns 12, 15 mil reais aí, vamos colocar. O dólar de hoje, então, hein? O dólar que está Não, hoje está uma beleza. cara, a gente vai chegar. Quase 18 pau. Com o IOF, o cara vai pagar quase isso, né? Hoje em dia, vou falar, é surreal. Aí tu tem. Por isso que eu falei, tudo é um momento. Tudo é um momento. Eu acho que quando a gente entrou, não era algo tão difundido assim. Então, a gente chegar com uma marca nova e portando a marca, te dá uma credibilidade, te dá uma notoriedade muito maior. Imagina, você chega num lugar onde existem pequenas academias ou pequenos treinos funcionais, estúdios, e você chega com uma marca que tem um apelo forte, que tem um nome forte, CrossFit, onde a galera está começando a descobrir e quer treinar aquilo que é diferente. Pô, cara, eu vou treinar no que eu sei que é o CrossFit. Então, esse foi o meu ponto positivo. E por que eu paguei durante tanto tempo ainda? Porque eu investi na marca por tanto tempo ainda? Porque eu sempre pensava assim, cara, é mercado, não é por paixão simplesmente cega. Entende? Eu não fiz nunca por paixão cega, de coração. Eu sempre pensei numa parte de empreender também, em mercado. Vale a pena eu tirar agora? Pô, tem uma galera aqui em volta de mim que também é CrossFit. Amigos, só que são CrossFit. Será que eu vou perder? Será que eu não vou perder? É a insegurança de muitos que são afiliados hoje. Se eu sair, eu perco aluno? É a grande questão do cara. Só que depois que você faz seu nome, as coisas mudam um pouco. Uma coisa é você não ser conhecido, e eu entrei como CrossFit. E eu até indico hoje em dia. Eu falo, cara, olha só, você tem que analisar ao seu redor. Você tem que ver. Sinceramente, eu não achava quando a gente pagava R$ 12.000 por ano, se eu tivesse um planejamento, algo tão absurdo. Porque se a gente for pagar uma franquia de algo, é caro. Se você tiver um planejamento financeiro, você vai pagar R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 por mês se organizar para isso. Só que tem que se organizar para pagar antecipado, né? Essa é a questão. Justamente. Se organizar para pagar antecipado. Juntar, pagou e depois se organiza para pagar juntar R$ 1.000 por mês. Só que assim, eu não vou ser hipócrita. Aí é um erro do educador físico quando vai empreender. A gente não tem planejamento financeiro. Pelo menos a grande maioria não tem. E aí é o que a gente fala da coberta curta, né? Você paga antecipado algo que você não tem dinheiro, vai fazer falta depois lá na frente. E aí isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, você quer se manter no cross e daqui a pouco começa a perder o encanto. E aí meu ponto positivo acabou, entendeu? Eu vou dar mais um ponto positivo, lembrei aqui. A questão de não ser propriamente uma franquia, tá? O que ainda me atraía dentro da CrossFit, eu me manter como CrossFit? Ela não ser uma franquia e não me estabelecer exatamente o que eu tenho que fazer. Isso é um ponto positivo e um ponto negativo, no meu ver, tá? Ela não estabelecer o que eu tenho que fazer, não me dá uma receita de bolo, ela faz o quê? Você, como profissional, a gente te conhecendo, as pessoas me conhecendo, procurarem o head coach, procurarem quem está à frente daquele box, porque sabe que o que vai estar sendo passado é o que você acredita como educação física. Uhum. Então, isso é uma coisa boa. Se o cara me impõe, ó, tem que ser assim, assim, assado, eu vou falar, irmão, não vou ficar como afiliado, então. Então, esses seriam os pontos positivos também. Concordo plenamente. Isso é um ponto positivo e negativo. É positivo para quem tem uma filosofia de trabalho, né? Para quem acredita em treinamento em si, isso é extremamente positivo, né? Para quem não sabe, a CrossFit é uma franquia, só que é chamada uma franquia de marca. O que isso quer dizer? Que você só paga para usar a marca. Não tem nenhum tipo de padronização, não tem nenhum tipo de treinamento específico, tirando o level 1, né? Mas nenhum tipo de treinamento que você tem que ter para ser padronizado. Você vai no McDonald's, você sabe exatamente como é o atendimento do McDonald's, como é que não sei as coisas, os procedimentos, tudo certinho, né? Então, no CrossFit é diferente, não tem isso. É uma franquia de marca. Você só paga para usar a marca e ponto, né? Mas isso não quer dizer que seja ruim ou bom, depende do seu ponto de vista. E eu diria que é neutro, até porque isso é claro, isso é deixado claro no início, né? Ninguém paga esperando que vai ter um suporte operacional, não tem isso. Uma franquia de marca e ponto.
Então, esses são os seus pontos positivos. Você acrescenta mais alguma coisa? Não, cara, eu acho que o ponto positivo é marca. Eu pagava pela marca e pela força que a marca e eu acreditava e estava me tornando conhecido muito por causa da marca também. Uhum. Eu não posso ser hipócrita. É assim, quem era o coach Gurgel antes e depois do Associava CrossFit? muito o seu nome à marca, né? Justamente. Tudo que eu criei depois, isso foi muito atrelado à marca. Hoje eu dou muita palestra sobre cross-training e sobre Uhum. diversas ferramentas que tem dentro do cross, o kettlebell, e a gente pode pegar isso como ponto positivo. O levantamento de peso olímpico, o Claro. kettlebell. Quem trabalhava com isso antes do cross? Muito poucas Poucas pessoas. pessoas, pouquíssimas pessoas. Então, Concordo, então, isso também acaba entrando como um ponto positivo, se a gente for pensar. As ferramentas que concordo. hoje a gente está trabalhando, ensinando, a gente trabalha hoje, fala o tempo inteiro sobre mobilidade e flexibilidade. Antigamente, a gente trabalhava mal feito um alongamento daquele quadro da academia, com 1, 2, Uhum. 3, 4, 15, 20. Coloca, o que, que eu faço na tua ficha lá do programa de musculação? Ah, faz o alongamento 1, o 5, o 8 e o 12. Era isso, irmão. Era isso. Hoje em dia, quem quer trabalhar, trabalha a mobilidade de uma forma a ter benefícios durante o treino, né? Ali. Uhum. E eu concordo plenamente com você em relação aos pontos positivos. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual, né, a gente escolheu utilizar a marca. Eu tenho sócio do Diego e a gente estava no maior dilema lá no início. Pô, cara, a gente usa a marca ou não? Porque, assim, o que a gente acreditava de treinamento eram os principais meios e métodos para deixar o cara mais condicionado. A gente acreditava no treinamento com kettlebell, no levantamento olímpico, métodos de saltos, entre outras coisas. Então, os mesmos meios e métodos que a gente utilizaria, sendo CrossFit ou não, né, o CrossFit utiliza, vamos dizer Sim, assim, basicamente os mesmos meios e métodos. E aí a gente, cara, é a mesma coisa, está num lugar aqui que não tem nada disso por perto. Será que não seria interessante a gente utilizar a marca para gerar um impacto maior? Como você falou, né, chegar com o pé na porta, né, chegar chegando. E a gente optou por utilizar a marca. Eu fiz o Level 1, o Diego também, e aí a gente optou por utilizar. Aí utilizamos por 4 anos também, a gente pagou 4 anos, tenho quase certeza, basicamente a mesma coisa que você também. Só que no terceiro ano a gente abriu uma segunda unidade. Então a gente pagou mais um ano pelo menos. Acho que foi um, dois, mas se não me engano foi mais um ano da outra unidade também. Mas aí, antes de falar do ponto negativo, falando ainda do ponto positivo. Primeiro, isso, né, realmente é, chama atenção, a marca chama atenção. Segundo, os meios e métodos que o CrossFit propõe são basicamente os meios e métodos que eu acredito. E o fato de sim. não ter uma padronização no trabalho, isso para mim também foi algo positivo, porque a gente sentou, né, a gente parou, pensou como é que a gente vai fazer, a gente criou uma programação, um planejamento e como utilizar, né, por exemplo, levantamento olímpico, exercícios com peso corporal, exercícios aeróbicos e tal, dentro da nossa programação. Utilizando marca ou não, seria isso. Só que a gente optou Sim. por utilizar justamente por essa questão. E aí, eu vou fazer um link já para os pontos negativos, eu já começo, e aí Tá. você toca. Em relação Claro. aos pontos negativos, né? Primeiro, foi isso que você falou, a marca que a gente falou, né? A marca é realmente conhecida. Só que depois a gente parou a pensar, e esse foi um primeiro ponto, né? Chegando na desvantagem ou pontos negativos, que a marca era tão boa, a fama, né? Vamos dizer assim, né? Começou a ficar tão boa quanto ruim. Ou seja, todo mundo ouvia falar de CrossFit, isso é legal, como você falou. As pessoas, sei lá, no subconsciente já tinha uma ideia do que é esse tipo de serviço. Então isso é interessante, Sim. CrossFit, a pessoa no subconsciente já tem uma noção do que é. Isso é bom, só que ela é tão boa quanto ruim. Por que tão boa quanto ruim? Porque CrossFit todo mundo conhece. Agora, me fala a primeira palavra que vem na sua cabeça quando pensa em CrossFit. A maioria das pessoas fala o quê? É Lesão. muito intenso. É lesão, intenso demais para Lesão mim. é uma coisa. Às vezes eu pergunto assim, quem já ouviu falar em CrossFit? Aí todo mundo lá. Quem já ouviu falar a relação do CrossFit e lesão? As mesmas pessoas levantam, porque acabou que ficou tão bom quanto ruim. Por quê? Como você falou, ela não exige padronização. Ela coloca lá o curso, level 1, level 2, se o cara se interessar, mas a obrigação é level 1. Tem um level 1 pelo menos, né?
Não para você Sim. trabalhar com CrossFit, para você abrir o CrossFit no Brasil, você precisa de level 1. Para você trabalhar, não necessariamente, né? Porque no Brasil a legislação é diferente dos Estados Unidos, né? Então, você só precisa para abrir, precisa ter um level 1. E, aí começa a ficar um pouco estranho, porque profissionais são diferenciados, que buscam, né, se atualizar, que buscam conhecimento, fazem um excelente trabalho, sendo CrossFit ou não, mas fazem um excelente trabalho. Só que tem muitos profissionais que não têm essa pegada de continuar se atualizando, de buscar conhecimento e acabam não fazendo um bom trabalho. E aí fica aquela história, né? Existem locais bons pra caramba que usam a marca e locais bons pra caramba que não usam a marca e mesma coisa, lugares muito ruins que usam a marca e lugares muito ruins que não usam a marca. E aí começou aquele negócio. O nome é legal, mas, pô, muito associado à lesão. Então, eu já ouvi várias vezes esse cliente vindo, assim, falando esse tipo de coisa. Pô, tá querendo tal, mas, sei lá, eu ouvi falar que lesiona muito. Aí, pô, tem que desmistificar isso. Uma hora que cansa também pro cliente desmistificar essa questão. Então, para mim, esse é um ponto negativo. E um outro ponto negativo é a questão do custo, como a gente falou, né? Porque eu abri uma unidade, tu vai lá, paga no início, 12 pau, né? 12 e pouco e tal, beleza. Você organiza para mil reais por mês, mil e pouquinho. Só que, porra, o dólar foi subindo também. Aí você paga 13, você paga 14, quase pagando 15. Porra, aí já salgadinho, mas beleza, né? Só se organizar, coloca lá todo mês no caixa, com um custo fixo. Mas aí abre a segunda unidade. Porra, depois fala, cara, quase 30 pau pagar por ano. Aí já vai ser outro ponto, né? Porque eu deixei de usar a franquia, mas não vou entrar não. Mas aí, para mim, esse é um ponto negativo. Um custo muito alto para você utilizar. Aí eu comecei a colocar na balança. Falei, pô, será que vale a pena? Mas esse é um outro ponto. Vou passar a palavra para você falar os pontos negativos que você considera. Beleza. Não, aí eu concordo também com tudo aí que você falou, assina embaixo os valores, a questão da falta de padronização, que a gente falou que por um lado é bom, por outro é ruim, e aí a gente tem que fazer a minha-culpa, né? Porque em toda área é assim, vai ter profissional bom e profissional ruim. Então, não adianta, entendeu? Não adianta. Eu vou dar um exemplo, Evaldo. Eu viajei para alguns lugares aí dando curso, e aí eu acabo treinando também nos boxes, eu gosto de treinar. E aí eu vou dar exemplo que eu falo, a culpa não é do CrossFit, a culpa é do profissional que está Claro. na frente do boxe, às vezes. Por exemplo, eu cheguei num lugar onde o skill, a parte técnica, era descobrir um RM de deadlift, uma repetição máxima. Beleza, fizeram um aquecimentozinho, até aí tava tudo legal. Aí o cara me coloca no workout, ele não pediu o percentual do RM, ele não pediu uma parte, ele falou assim, eu quero 20 repetições, era um for time de 20 repetições, o mais rápido que você pudesse, com aquela carga que você achou no RM. Nossa Senhora! Entende? Assim, a gente pensando. Aí eu vou falar, olha os princípios básicos do treinamento. A gente já falou que é uma repetição máxima. Eu mando você fazer o mais rápido que você puder, 20 repetições máximas com aquela carga. Eu não estou falando para você fazer 20 repetições máximas com 50% da carga, com 60% da carga. Aí eu meti a mão na coxa, fingi uma lesão igual o Romário, irmão. Olha, pô, não vai ter como não. Isso aí, deixa pra lá. Não vou falar porque é falta de ética, mas assim, a culpa é de quem? Aí vão falar, o método é ruim. Não é o método que é ruim, cara. Infelizmente. E aí eu não estou generalizando para o professor de educação física, porque em toda área vai ter advogado ruim, nutricionista, engenheiro, tá? Só que isso é aquilo que a gente falou da falta de padronização e aí a gente fica nas mãos de bons ou maus profissionais. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que fala CrossFit é lesivo, CrossFit não é lesivo. CrossFit é só uma marca, cara. CrossFit é uma marca. Você paga para usar. É isso. Não é mais nada. O que vai ser vai depender de cada box. Cada eu box cansei, é um né, mundo, né? Acaba sendo um mundo, né? Eu cansei muito de. Foi que nem você falou, eu cansei. Nas aulas de pós, as perguntas são até hoje as mesmas, não tem problema de responder. Só que tinha pessoas muito estudadas, cara, doutores, enfim, que eu cansei, eu falei assim, cara, nem vale discutir, porque às vezes, por falta de conhecimento, tá falando besteira. E às vezes, por estar numa caminhada acadêmica, vamos dizer assim, um pouco mais à frente, vai achar que tem que saber de tudo. E eu acho um erro isso, tá? Cada um dentro do seu quadrado. Eu poderia ser um especialista em algo e saber mais que um doutor, dependendo da área que eu estudo ali. Enfim. E aí eu tô falando isso por quê? Porque o cara fala assim, crossfit para gestante é um absurdo. Eu falo, cara, se você fala que crossfit para gestante é um absurdo, você está dizendo que treinamento de força para gestante é um absurdo. Exercício físico para gestante é isso. O cara quer ver na PubMed escrito crossfit e gestante. Ele não quer procurar treinamento de força e gestante.
Entendeu? Treinamento É isso. aeróbico e gestante. Né? É isso. Mobilidade e gestante. Ele não entende isso. Ele Isso acha que é mesmo. crossfit. O cara, ela vai ficar CrossFit. saltando na caixa e tal, né? E aí, cara, e ainda mais antigamente, que quase não tinha estudo, hoje em dia tem. Só que o cara ainda continua querendo achar CrossFit gestante, enfim, e outra coisa, idoso. Mas vamos voltar lá para os pontos negativos. Cara, um ponto que eu acho muito absurdo, que aí é culpa de realmente ser franquia de marca só. Eu acho isso um absurdo. Você falou do McDonald's, eu vou dar outro exemplo, Outback da vida, qualquer Rei do Mate. As franquias que são franquias, elas fazem um estudo para que você não abra uma do lado da outra, uma na frente da outra, uma academia de cross na frente da outra. Então, por exemplo, eu tenho lá a CrossFit Recreio, que é a CT Recreio. Você, de repente, eu comecei numa de 100 metros quadrados, que depois virou 400 metros quadrados, ótimo. Mas eu poderia estar na minha de 100 metros quadrados até hoje. Um investimento inicial lá de 150 mil. Cara, hoje, tu vai abrir alguma coisa com esse investimento? É surreal, não vai abrir. E aí chega um cara na tua frente e abre na tua frente, assim, e abre com um investimento de 1 milhão. Não, quem vai treinar comigo, de repente, é minha mãe, minha esposa, porque aí o cara abre com tudo de melhor, cara, entende? E aí o cara ali, o ponto negativo é que a gente vai falar, se sou eu desafio na mesma hora. Então, para mim, é uma coisa burra da CrossFit, enquanto marca, permitir isso. Porque se o cara que está em frente, ele se sente prejudicado porque deixaram abrir uma do lado dele, uma na frente dele, e aí, dependendo de como abriu, o cara abre uma concorrência que é desleal. Cara, nesse momento é uma concorrência desleal, aí vai ser mercado. Não é desleal, o cara não está errado de estar abrindo. Não estou botando a culpa em quem está abrindo. Estou colocando a culpa na marca ter permitido que abrisse o cara com 100 metros de distância uma da outra, com 50 metros de distância. Para mim, isso é um tiro do pé da marca. Isso está falando é um perfeito. Eu nem parei para pensar nisso com ponto negativo, mas eu sei que isso acontece muito. No Rio tem um monte. Parece Maracanã tinha 3, no intervalo de, sei lá, 1 quilômetro. No raio de 1 quilômetro tinha 3, 4 CrossFit usando a marca. Niterói é absurdo. Existem franquias que fazem isso. Por exemplo, subiu até o nome aqui, aquela do café, esqueci, deu branco aqui. O Starbucks? A Starbucks, a Starbucks tem lugar que tem uma em frente à outra, em frente. Mas aí, os caras fizeram um estudo, porque viram que uma estava bombando e se abrisse uma em frente da outra, as duas iam bombar. E aí, tem até ali, tem nesse livro ali, que é uma história, nesse livro aqui, ó, que eu li essa história. Dá para ver aí a febre Starbucks? Só que tá ao contrário. Dá para ver. Aí esse livro aqui. Sim. Aí, os caras contaram essa história, que abriram uma em frente à outra e as duas bombando. Mas foi um estudo que os caras fizeram, envolveu uma série de questões. E não assim, como você falou, uma outra pessoa que não tem nada a ver, pagou lá, abriu. Os caras não fazem nenhum tipo de exigência. Eu concordo plenamente que isso é um ponto negativo, uma desvantagem, né? Da marca. E aí, da marca, eu acho. E aí, cara, para terminar em relação ao ponto negativo, porque para eu também não entrar em relação à desafiliação já, que aí depois tem os motivos, eu acho a questão a falta de suporte, cara. Eu acho que a gente tinha que ter algum tipo de suporte para não parecer que eles só visam o lucro o tempo inteiro enquanto marca, entendeu? Eles tomam atitudes que eles se tornam muito comunidade no CrossFit, né? É uma hipocrisia, me desculpa, mas é uma hipocrisia absurda entre até a gente, entre os nossos pares, vamos dizer assim, né? E entre o CrossFit, enquanto Greg Lesman, embaixadores do Brasil, da CrossFit, pelo amor de Deus, cara, que hipocrisia. Me leva a mão, não. Eu conheço as pessoas e cada vez mais vai passando o tempo, eu acho que a gente defende o nosso dinheiro. Enquanto alguém está me pagando, eu vou falar que CrossFit é uma maravilha. Porque assim, a gente... Foi o que eu falei, eu gastei, ó, no CrossFit Level 1, Level 2, no Kids e nos G-Judge são mais baratos. Mas nesses três, foi $1.000 em cada um. A gente tem, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, são 5 anos, né, de validade. O Level 1, se você passou os 5 anos e não fizer, você não é considerado mais level treinador de CrossFit para a marca. Agora, depois eu vou até contar dos bastidores. Agora eles me mandaram e-mail, e é verdade, dizendo que eu não poderia dizer que eu era coach de CrossFit mais, porque o meu level 2 venceu. Eu falei assim, não vou.
Vamos fazer o Eu falei, seguinte, vamos deixar essa parte aí para os bastidores. Vamos deixar essa vou parte para os deixar, mas depois a bastidores. galera vai saber. Tem as fofocas pro final. Fica até o final aí, Deixa galera. essa parte para os bastidores aí. Que eu também Deixa tenho eu coisa pensar para assim mais falar. por negativo. Mas é isso, cara. Eu acho que a falta de suporte deles. Eu acho que para pessoas que fizeram cursos, para um cara que já está há muito tempo junto com a marca, eles tinham que ter um suporte melhor. Eles tinham que fazer alguma coisa para agradar, sabe? Aquele carinho que o cara dá. Eu sou Algum tipo de cliente deles, suporte, né? Algum tipo de suporte técnico, não operacional, tem nada. alguma Não tem questão, nada. né? Ah, Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. eu diria que eu diria que isso é um ponto negativo. Se tivesse realmente, seria interessante, até pelo perfil de ser um box de CrossFit, que normalmente a gente sabe que tem uma galera profissional que entra, gestores profissionais, né? Empresários e Sim. gestores profissionais. A gente sabe disso, mas a maioria é isso aí, são profissionais de educação física, né? Que não tem tanta, que nem eu, que nem você, que nem muitos outros que não tem tanta noção assim de gestão que entram, que empreendem, né? E aí vão aprendendo durante o processo, tomando porrada, estudando, É né? isso. Mas é isso, eu acho que seria interessante mesmo, né? Falar de negócios, de administração, finanças, eu acho que seria interessante, nem que seja online, né? Acho que seria interessante sim, concordo com você. E aí, um ponto já fica meio que ligado no outro, né? Porque alguns dos pontos que a gente respondeu agora, pontos negativos, acabam impactando na terceira questão, que é a que eu vou te perguntar agora. Por que você deixou de usar franquia? Por que você achou que não valeria mais a pena usar a franquia? Não, é aquilo que eu falei desde o início, né? Eu pensava muito em mercado. Será que vou perder aluno? Será que não vou? Até que ponto vale a pena eu estar com a marca CrossFit ali e isso está me trazendo benefícios? No momento que eu comecei a pensar, e aí pensar no mercado mais amplo, e muito em cima do que você colocou como ponto negativo sobre o CrossFit, ele tem um lado bom de o cara já entender e já associar o que é, mas muita gente associa a algo muito intenso ou lesivo. Que não é. O lesivo se a gente for pegar estudo, a gente sabe que não é verdade, mas as pessoas associam. Ficou com Associa. estereótipo. E aí é tudo tirar esse estereótipo. Eu comecei a querer fazer o quê? Eu falei assim, cara, a gente, como empreendedor nessa área, né? Eu falei, eu tenho que colocar mais alunos para dentro do meu box. Só que se eu ficar apenas como CrossFit, o cara só vai enxergar CrossFit. E eu queria começar a abrir o leque de produtos dentro do meu centro de treinamento, que foi o que virou. O CrossFit Recreio, a CrossFit Recreio virou centro de treinamento Recreio. Por que centro de treinamento? Porque dentro de um centro de treinamento, isso é o meu ponto de vista, que eu quis mudar. Eu poderia colocar produtos diferentes. Que produtos diferentes? Eu botei um treinamento de endurance, que era um treinamento mais voltado para o cardiorrespiratório, para condicionamento cardiorrespiratório, com peso corporal. Eu coloquei o que a gente chamou de projeto Maromba, um projeto para a galera que ainda pagava uma academia e fazia o cross, poder fazer a musculação com a gente, utilizando o nosso espaço lá de alguma forma. A gente botou uma equipe de corrida, então comecei a ampliar o leque de produtos que o meu centro de treinamento oferecia, e aí eu comecei a pensar assim, cara, não vale mais eu pagar o cross, a gente já tem um nome, as pessoas já conhecem a gente. Eu não vou perder mais aluno, as pessoas sabem que o que eu vou continuar oferecendo aqui é o mesmo treino de antes. Ah, mas você vai oferecer CrossFit sem pagar a marca? Negativo. Foi o que a gente falou, é só a marca. Todas as ferramentas que ali estão são da educação física, não são da marca CrossFit. Elas não detêm o levantamento de peso olímpico. Eu acho que isso é um problema que a gente vai falar no final, que eu acho que a CrossFit está meio maluca com isso ainda também. Acho que eles não acordaram porque eles acham que eles são donos dessa porra toda. Desculpa aí, galera, palavreada, mas eles acham que eles são donos disso, entendeu? Da fisiologia, dos movimentos funcionais, enfim. Levantamento E não olímpico. são. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, não vamos pagar mais. Não vamos. É o conjunto dos pontos negativos. Vamos botar uma balança lá, uma balança energética, vamos pensar O lá. valor, né? O valor da anuidade. É isso. A possibilidade de abrir alguém de repente na minha frente, eles não estarem nem aí, eles não darem suporte. A gente está tendo que renovar as coisas pelos mesmos valores que o dólar americano, sendo que a nossa realidade financeira, de valor de moeda, de poder de compra é diferente do americano. Ele pagar $1.000 de curso, $3.000, é diferente da gente pagar $3.000 aqui. O nosso poder de compra
para 16 mil reais é diferente deles pagarem 3 mil dólares. Então, eu pensava que eles tinham que ter um tipo de cobrança diferenciado. Aí, quando eu falei assim, cara, quer saber? A gente vai amplificar, a gente vai abrir um leque de produtos, não tem por que continuar afiliado. E foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu. Vou falar para você. Aluno que saiu, era aluno que já sairia sendo CrossFit ou não. E foi livramento, entendeu? Não foi. Você acha, então, que valeu a pena não utilizar mais, né? Valeu, cara, valeu. Valeu a pena cara, depois a gente fala no final. Depois a gente fala, para não ter polêmico agora. Mas valeu demais. Porque assim, vamos pensar só na parte financeira, então, Evaldo. Eu economizei 15 mil reais. 15 mil reais eu posso investir no meu boxe, e é de verdade. Isso aí também, às vezes, muitas pessoas falam. Isso que a gente fez de desafiliar é o que um monte de gente afiliado não tem coragem de fazer porque acha que vai perder aluno, cara. A verdade é essa. Você vai poder dizer depois também, irmão, o nosso treino é o mesmo, Evaldo. O nosso quadro branco, aquecimento, skill e workout, isso não é marca CrossFit. Isso eu continuo utilizando dessa forma. E hoje eu ensino o cara da musculação, de repente, pensar com personal, com treinamento funcional, também pensar dessa forma, porque às vezes facilita ele a dar aula dele. Então, assim, continua a mesma coisa. O meu aluno, ele comprou a ideia de quem está ali à frente, ele comprou a ideia dos amigos que eles fizeram ali dentro. Ele não quer a marca, só a marca. Uhum. Cara, eu ainda vou falar, para encerrar essa minha parte que eu falo demais, você está vendo? Eu lembrei de uma coisa ainda que é um ponto negativo e pesa na hora que você vai desafiliar. E pesou muito quando eu falava. As competições, cara. Por muito tempo a gente falava assim, pô, você ser afiliado, você pode participar de uma competição da CrossFit. Nem no CrossFit Games, que é a competição mundial organizada por eles, você precisa ser participante de um boxe filiado. Então, tem, cara, é tiro no pé atrás de tiro no pé. Não tem por que eu estar pagando uma marca. Deu uma agora. Travou aí? Deu uma travada. Mas voltou? Voltou. Legal? Beleza. Não tem sentido pagar a marca, né? Se não tem uma exclusividade, não tem um benefício a mais, né? Acredito que seja isso, né? É isso. Perfeito. É isso. Então aí a gente desafiliou e ficou bem feliz, cara. Eu falando um pouquinho dessa parte aí, porque eu deixei também de ser franquia, para ser bem sincero, o que pesou mais foi a questão da relação custo-benefício. Eu botei assim na balança, falei, porra, uma coisa é o dólar a 3,40, 3,50. Como você falou, não é a mesma coisa. Porque para a gente, o dólar em um ano, ele pode aumentar 40%. E o nosso rendimento, né, a nossa entrada não vai aumentar em 40% assim. Então, isso é uma coisa muito complicada. Alguns especialistas estão prevendo o dólar em R$6 até o final do ano. Aí, porra, é uma coisa muito volátil, né? O dólar pode chegar a 7 pratas, meu amigo. Para a gente é outra realidade, né? Para a gente faz toda a diferença, porque a gente tem que pagar em real, ainda tem que pagar IOF, que é um percentual em cima disso. Então, eu posso dizer que esse é o principal motivo, cara. Esse é o principal motivo, relação custo-benefício. Olhar a balança, cara, vale a pena, não vale a pena, é uma decisão bem lógica, racional, sem emoção, racional. Vale a pena, não vale a pena, fazer sempre as coisas certas, corretas. Não vale mais a pena, vale a pena. É simples assim. É simples. É mais simples, eu acho que é impossível. E aí, cara, algumas pessoas falam, cara, desde 2015, quando eu comecei com a marca, então assim, eu usava a marca em 2015 e criticava a postura de alguns profissionais que usavam a marca. Tipo, falar coisas tipo boxe pirata, não sei o que, aquelas coisas assim. Isso em 2015, quando eu usava a marca, eu comprava essa briga. Porque eu falei, cara, que viagem que tem lá. Não existe isso boxe pirata. Eu falo tudo isso que a gente já falou, né? Que cada profissional lá é responsável por tornar o treino seguro, eficaz, pode ser bom ou ruim, independente de usar a marca ou não, que isso não tem nada a ver com a gente, só uma marca. Só que as pessoas que usam a marca, eles começavam meio que se juntar para falar mal das pessoas que não usavam para se levantar. Então é uma forma muito ruim de se levantar. Tipo, criticar os outros, se criticar os outros para se levantar. É uma péssima forma. Eu acho que tem que se valorizar, né? Se valoriza.
Então, eu criticava, inclusive em 2015, que eu usava a marca. E hoje, é claro que eu vejo da mesma forma, porque eu vejo princípios. Não tem nada a ver se é cross pirata ou não, por exemplo. Abriu um box CrossFit perto da nossa unidade lá. Aí os caras botaram um preço muito mais baixo. E aí, porra, algumas pessoas podiam ficar, porra, meio boladas. Cara, é o mercado. Isso é o mercado, entendeu? Então, por exemplo, a gente pensou, pô, talvez a gente tenha que modificar um pouco o preço também. De uma forma, se a gente quiser fazer isso, aí a gente tem que cortar alguns custos. Né? E um desses custos seria a franquia. No caso, pagar a franquia. Então, no meu caso, foi muito mais em relação racional, observar custo-benefício. Vale a pena, não vale a pena? Simples assim, né? Sem viagem, sem historinha, sem não sei o quê. Racional. Vale a pena? Não vale a pena? Está pesando quanto? Olha aí a planilha, as finanças. E aí, eu acredito da mesma forma, assim como você, eu acredito que a gente tirou, não mudou praticamente nada. Não mudou nada. Claro que a gente precisa de um tempo para avaliar, né? Porque a gente ficou 4 anos com marca, tipo, nem quase um ano sem marca, ainda teve essa porrada do Covid. Então, assim, é pouco tempo para avaliar o cenário geral, mas eu tenho a mesma percepção que você, que não mudou praticamente nada. Sobre a questão lá do ponto positivo, nosso primeiro ponto lá em cima da conversa, algumas pessoas podem pensar, talvez as pessoas estejam ouvindo a gente, né? Ah, mas o ponto positivo é a questão da comunidade. Cara, isso não é bem assim. Tem uma questão da comunidade que é interessante, sim, as pessoas se ajudam em alguns aspectos e tal, mas tem briga pra caraca também, tem treta pra caramba, então é mais ou menos assim, né? Então, eu não diria que isso é um ponto positivo nem negativo. Tem pessoas no meio, pessoas são complicadas, pessoas são complexas, então vai ter desentendimento, vai ter não sei o quê. É claro que existe uma filosofia de comunidade, realmente tem muitas questões, né, relacionadas às pessoas se ajudarem, tipo um box que encheu d'água, lagoa, né, há um tempo atrás, na Zona Sul, na Gávea, sei lá, né, São Conrado. Foi na São Conrado, São Conrado. Aí todo mundo se ajudou, porra, do caralho, sabe? Até pessoas que não eram afiliadas. A gente está lutando uma causa maior, né? Mas tem várias coisas, tem brigas, tem tretas, tem muitas outras relações também. Então, isso não acho um ponto positivo nem negativo. E aí, eu acho que a gente pode agora, Gurgel, para a última etapa, vamos falar sobre os principais detalhes, curiosidades e os bastidores sobre essa questão do CrossFit, utilização da marca, entre outras coisas que normalmente o pessoal te pergunta, me pergunta também. O que você tem para falar em relação a isso? Cara, assim, primeiro foi aquela questão que eu falei para você sobre curiosidade, né? Sobre a utilização da marca. Eu acho que enquanto marca, enquanto a CrossFit é uma empresa, é uma marca, sendo que ela não é criadora dos movimentos. Então, vamos lá, vamos botar como curiosidade, como bastidor. Recentemente, eu dou o curso, né? Não sei se tu vê ali, é um curso de formação de treinadores, de cross-training, enfim. Há mais de 5 anos. Eu trabalho desde que eu abri a minha, porque a minha ideia inicial desse curso foi o quê? Muita gente dava introdução ao cross, né? Naquele início lá. Era eu formar professores para dar aula dentro do meu cross. Eu não tinha quem colocar, mano. Era eu dando 10 horas de aula por dia. Eu preciso treinar alguém. A gente não tinha mão de obra. Ninguém na graduação aprende levantamento de peso, ninguém aprende kettlebell. Hoje em dia a gente tem palestras tua, minha, em um lugar, outra. Agora, aonde? A gente tinha, se fosse o caso aqui no Rio, lá na Castelo Branco, que tinha academia de escola, que o Eduardo Roberto, o Dudu, chegou a dar LPO lá, enfim. Fora isso, ninguém mais trabalhava, cara. A gente teve que fazer curso de ginástica, a gente teve que fazer curso de kettlebell, a gente teve que fazer curso de LPO, se especializar. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que especializar professores para trabalhar. Aí, beleza. Por que eu tô falando isso? E aí, de bastidor recente agora. Não sei se porque a parada ficou ruim para todo mundo e eles estão perdendo dinheiro enquanto empresa também, eles, a CrossFit. Irmão, eles vieram num assédio de e-mail para mim com a audácia de falar que eu estava replicando o curso deles, tá? Nossa. Porque eu falava de fisiologia, de vias energéticas, aí citaram e envolveram o meu conteúdo programático do meu curso. Meu curso é introdução ao cross-training. Eu falo coisas que a CrossFit aplica, vamos dizer assim, porque eu acredito naquele método de treino, assim como eu vou falar dos métodos do FMS, quando eu vou falar de joint by joint, de articulação por articulação.
assim como eu vou falar do Core 360, assim como eu vou falar de Powerhouse do Pilates, que é centro de força, e na CrossFit a gente prega como Core to Strength, do centro do corpo às extremidades. Então, assim, irmão, as metodologias estão próximas. Eles não podem dizer que eu sou dono das vias energéticas. Me falaram que eu estava copiando os cursos porque eu falava sobre o quê? Sobre movimentos funcionais constantemente variados. Aí eu respondi o e-mail dizendo assim, olha só, constantemente variado, eu dentro do que eu aprendi na minha graduação sobre periodização, tem uma periodização que é a não linear diária, ou a não linear semanal, que é conhecida também como ondulatória. Isso eu posso considerar constantemente variado, não dependo de vocês. A gente tem estudos que mostram que para ganho de força e hipertrofia, a não linear é tão boa quanto a linear tradicional. Enfim, então assim, isso não deixa de ser um constantemente variado, cara. Entende? E assim, o movimento funcional. Desde quando agachar é um exercício que é deles, é determinado por eles? Desde quando eu ensinar um front squat? Mas a ordem que você está ensinando, irmão, eu ensino da forma que eu quiser. Entende? Eu não posso utilizar a marca. Eu não posso utilizar a marca. E eu não utilizo a marca. Tanto quando eu desafiliei, eu ainda tinha direito a usar 3 meses de marca, eu já mudei banner, já mudei tudo. Só que não dá problema. Por quê? A gente dá curso, cara. A gente tem um nome a zelar. Entendeu? A gente dá aula numa pós-graduação. Então a gente tem que dar o exemplo do que a gente está falando. Não adianta eu estar falando aqui e fazendo diferente. Aí o cara fala assim, pô, quem é o Gurgel? Quem é o Evaldo? Que ele vende uma ideia aqui pra gente, só que lá no box dele ele faz outra parada. Entende? Eu não sabia que tinha tido problema, não. Esse tipo de problema, não. Não, eles mandaram... Olha só, por isso que eu tô falando. O e-mail foi mandado... Eu até botei no meu stories, eu tinha chutado o balde, né? Eu falei assim, eles pediram para eu tirar as hashtags que eu tinha marcado, hashtag CrossFit, de todas as minhas fotos. Caramba. Eu falei que eu ia tirar no momento que qualquer outra pessoa tirasse que não fosse ligada a CrossFit. Eu falei que eles não têm... eles não legislam sobre a hashtag que eu tô usando, entendeu? É complicado. Eles falaram... então assim, foram coisas que eu falei, cara... O encanto que eu ainda tinha, e pior que eu ainda defendo os pontos positivos. Eu falo, cara, é uma parada que veio, eu não acho que foi modinha, igual todo mundo falou, tanto que porque tem muito dinheiro envolvido por trás, grandes marcas. Modinha, então, se eu for falar, me desculpa se tiver alguém escutando, é uma body system da vida. Que isso era uma moda, que veio, teve body pump, body combat, body tudo. Você tinha seu nome lá no site e isso sumiu do mapa. Ainda existe? Existe. Mas não é uma coisa tão forte. Por quê? Porque a gente não tem tanto dinheiro envolvido igual o CrossFit tem. A CrossFit, ela se apoderou de uma coisa, ela sabe trabalhar. Os fundadores sabem. Eles agora pegaram os... Uma coisa assim, Gurgel, em relação a isso aí, que eu não citei como ponto positivo, porque a ideia seria ponto positivo de utilizar a marca e ponto negativo de não utilizar a marca. Mas ponto positivo do CrossFit, da CrossFit Inc., é que eles são muito organizados. Isso tem que ser dito, né? Tipo, por exemplo, tu vai fazer o level 1, a maioria fica assim, encantada, porque os caras são showman, né? Tipo, é tudo cronometrado, tudo bababá, são muito certinhos. Isso é um ponto positivo da marca. No caso da estrutura deles, né? Eles são muito organizados. Não ponto positivo da utilização da marca, por isso que eu não citei. Mas esse é um ponto que tem que ser levantado. Os caras são muito, muito, muito organizados. Sai de lá, pô, impressionado com a organização dos caras, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que dar valor também, né? Tem que ser dito, né? Isso, pô. A gente... Foi o que eu falei. Eu não gosto dessa ideia. Tem muita gente que fica em cima do muro. Não, eu não vou sair da CrossFit, eu não posso falar mal. Pô. Cara, foi o que você falou. É custo-benefício. É a empresa. É meu dinheiro que tá entrando no negócio ali. Mas tem coisas que eles fazem e aí a gente tem que tirar o chapéu. Não ficar babando o ovo do americano, mas... Pô, a competição que eles organizaram no Rio Centro, que foi durante a greve dos caminhões, que travou tudo e os caras conseguiram em 5 dias remodelar toda a competição. Tu acha que a gente consegue fazer isso? O brasileiro não me leva mal, cara. Eu sei que a gente tem muitas pessoas boas, só que a gente vai esbarrar em burocracia, a gente vai esbarrar em uma porrada por falta de dinheiro. Os caras alugaram material dando dinheiro em cash para donos de boxe, entendeu? Para poder montar a parada. Enfim, só que o outro lado beira a arrogância deles, a prepotência de, olha só, você não pode fazer isso porque se você falar de vias energéticas,
você está falando de algo que é do curso Level 1. Eu falei, então coloca a apostila do Level 1 travada, bloqueada no site, cara. Não faz sentido. Entende? Você aprendeu sobre FMS, um exemplo. Você estuda sobre o Gray Cook. Você não vai poder falar da metodologia que você acredita, que você aprendeu. Então, eu vou ter que pagar royalty para os meus professores todos da faculdade, até hoje, para falar o que eles me ensinaram. É porque, hoje é muito complicado, né? Lá é muito diferente. Por isso que eu falo que os profissionais do Brasil acabam tendo uma base bem maior. Lá, muitas vezes, o cara faz um curso de final de semana para aprender FMS, para aprender o CrossFit, para aprender a trabalhar com o Kettlebell Strong First. E aí, um outro detalhe que você ia comentar, mas aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz o curso lá de Strong First. Aí tu tem lá 5 anos lá de validade. Do Level 1, a mesma coisa, o CrossFit. Tem 5 anos lá. Aí recebeu um e-mail. Ah, não, agora você tem que renovar, senão você vai poder mais utilizar. Tipo assim, cara, eu caguei pra isso, sabe? Eu não tô nem... De 0 a 10, quando eu tô preocupado com isso aí, é 0. Entendeu? Eu não tô preocupado de você... Não sou mais Strong First Level 1, não sou mais CrossFit Level 1. Cara, de 0 a 10 é 0. Não tô preocupado com isso. Você desaprendeu quando venceu o certificado? Eu não uso isso no meu currículo, tudo nem aí, cara. Isso aí é uma coisa que eu não tô zero preocupado. Só que lá isso é importante, porque às vezes os caras só podem trabalhar se tiverem isso. Aqui é diferente. Então a base do profissional de educação física no Brasil, ela tem que ser maior. Por a gente passa por uma faculdade, entre outras coisas. Ó, vou dar só mais um exemplo aqui, já que a gente está falando de bastidores. Uma coisa aqui de bastidor que a galera gosta de ouvir. É lógico que a gente está falando aqui, não é falando mal de ninguém nunca, falando coisas que aconteceram. Você falou do FMS, né? Do FMS, eu fui Level 1, Level 2, sei lá, 2014, nem me lembro, 2013, 2014. Sou muito bom de lembrar a data, não. Aí, o que acontece, cara? Na época, eu estava como treinador master na Bodytech, e aí eu, junto com 2 amigos, a gente teve que criar, o Rodrigo Henrique e o Haroldo Santana, a gente teve que criar um modelo para tomada de decisão em relação aos resultados do FMS. Então, o que a gente criou, o que a gente achou que a gente criou, foi algo melhor do que o que se tinha. Era uma resposta muito padronizada. A gente montou uma lógica completamente diferente, ensinando o cara a pensar em relação aos resultados. Não pegar mecanicamente o número e o resultado e botar tal exercício, tal exercício. A gente criou uma lógica, criou um racional por trás disso. E aí, a gente rodou o Brasil todo ensinando os profissionais da Bodytech a trabalhar com esse racional de tomada de decisão que a gente criou, que não tinha nada a ver com o FMS. A gente criou e, na nossa opinião, é bem melhor do que o que é do FMS, né? Sem querer ser arrogante, era muito melhor. Sim. E aí, o que acontecia? A gente não ensinava nenhum professor a fazer o FMS. A gente nunca ensinou. Não era o nosso objetivo. Mas a gente mostrava lá os testes. Por quê? Porque o pessoal da avaliação, que antigamente era assim na Bodytech, o pessoal que fazia a avaliação, fazia FMS, tinha que fazer o curso do FMS. Só que o pessoal da musculação, que prescrevia, não fazia o curso, mas tinha que saber do que se tratava os testes, né? Então, a gente mostrava os testes, não ensinava, não treinava treinamento para ninguém, só mostrava. Se for isso é isso, se for uma, porque o cara, de repente, fez isso, tal, tal, tal. Resumindo a história. A gente meio que foi notificado, não, né? Eles vieram perguntar para a gente, mas vocês estão dando treinamento do FMS, não sei o quê, blá, blá. Aí, cara, porra, pra você ver como são os caras, né? Só que assim, não tinham nada contra a gente. Por uma foto da gente fazendo lá FMS. A gente tinha um curso e a gente estava mostrando como é que era o FMS, não dando treinamento. A gente nem botava os caras para fazer. É só mostrando como é que era o teste lá do FMS para ensinar a tomar decisão com base nos resultados. É isso que a gente focava. O curso, né? O treinamento para os profissionais da Bodytech do Brasil todo era isso. Era nisso que a gente focava. E aí os caras quiseram meio que botar uma banca em cima da gente. Falei, cara, não vai arrumar nada, né? E o Léo Cabral, né? Que era o superior dos Masters antes, né? O diretor nacional de musculação, que é um cara que eu admiro muito, muito até hoje. Ele falou, cara, vou falar o quê? Vai arrumar nada. Eu falei, e aí, vai fazer o quê? A gente não está dando, a gente está ensinando o racional em cima da tomada de decisão. É outra coisa. Então, assim, americano tem muito isso também, né? Aquele negócio da marca, não pode usar mais a marca, agora não sei o quê. É lógico, questões legais que tem que ser respeitadas. Ninguém, porra, vai fazer coisas erradas, né? Por exemplo, continuar usando a marca sem pagar, ou tipo usar, dar treinamento de FMS, falando FMS, são coisas que não podem ser feitas. Né? E é lógico que a gente tem totalmente consciência disso, a gente nunca fazer uma coisa como essa. Mas isso é uma outra curiosidade de bastidor.
A gente precisa, muitas vezes, são metodologias que são difundidas já, que são conhecidas. Então, para a gente comparar e fazer estudos ou até ensinar algo, a gente precisa citar e mostrar o que elas pregam, cara. A gente tem um conhecimento disso. Você não está vendendo o FMS porque você está mostrando e tirando coisas melhores em cima daquilo. É a mesma coisa. Se eu for pensar no cross-training que eu vendo hoje, é muito melhor que o CrossFit. Não me leva a mal, cara. Entende? Por quê? O que a CrossFit te ensinou de periodização no Level 1? Não é? O C, o peso, ginástico, aquele 5-2 e o 3-1. Aquele quadrinho de 5-2 e 3-1. Ponto final. E é só para workout. É só para o WOD. Ponto final, meu irmão. Ué, então assim, não é nada. Você fazer um Level 1, falar que você está apto a dar uma aula, me desculpa. Eu sempre falei isso também, cara. Olha só, eu contrato quem tem experiência. Eu valorizo quem fez o Level 1 porque o cara investiu, tá? Mas eu contratava quem tinha experiência com as ferramentas e conseguiria dar uma aula. Só ter o Level 1, por ter o Level 1, eles liberam para todo mundo, até quem não é da educação física. Eles só não dão o certificado. Uhum. Exatamente. Então, assim, Evaldo, em cima de tudo que a gente falou, pontos positivos, negativos, foi o que eu falei. Eu não sou hipócrita, não, cara, de só pichar. Só que hoje em dia, para mim, não vale mais a pena, a verdade é essa. Eu acho que eu fazendo uma análise bem fria, bem racional, sem a gente usar o emocional, porque a gente. Você sabe aquilo que você falou, você sai de um curso, eles sabem fazer o curso acontecer. Você sai de lá meio que, vamos falar que é uma lavagem cerebral, né? Porque o americano, ele é bom nisso, em fazer um evento, em montar um filme, tá? A gente tem que aprender, não adianta. Não adianta a gente só criticar as pessoas, a gente tem que tirar pontos positivos de cada um. Só que aí a comunidade em si, a minha principal crítica, e eu deixo aqui isso, é a questão da gente esquecer que somos profissionais de educação física, que nós nos formamos e estudamos pelo menos 4 anos. Tá? O nosso curso não foi um curso de um sábado e domingo. Para quê? Para chegar uma marca e querer dizer como você tem que trabalhar, o que você pode ou não pode, falar se eu posso usar as vias energéticas, querer me dar ordem sobre eu falar sobre movimentos funcionais ou não. Então, assim, isso eu abomino de uma forma assim absurda. Então, o que aconteceu recentemente comigo foi para mim assim a gota d'água em relação a um trabalho com eles. Eu não vou passar a falar mal deles exclusivamente ou pichar. Eu vou continuar falando os pontos positivos que eu vi, mas para mim não vale mais a pena. E aí a gente tem aquela questão final que a gente falou de valores, cara. Se a gente tinha dúvida quando era 3,80, quando era 3,80 dólares, irmão. Quase com dólar. Irmão, aí tu vai falar, olha só, eu fiz a conta, vamos pensar só no level 1, então. Vamos pensar no level 1 rapidamente, a $1.000. Se a gente for arredondar para 6 mil, para R$6 o dólar, vai dar R$6.000. Aí tem um IOF. Bota aí, 6 e pouco. Põe 100 mil por causa do IOF. 6 mil por causa do IOF. Cara, você vai fazer um MBA numa faculdade top das top e de repente não vai dar isso. Entende? A gente está falando de um curso de um sábado e domingo. Então, cara, usando racional, você sabe o que eu tenho para dizer, não vale a pena. Eu, sinceramente, não vale. E pela nossa expertise, pelo que a gente caminhou nesse período, junto com a marca, a gente já viu pontos positivos, só que a gente também viu pontos negativos e para a gente não vale mais. Eu continuo trabalhando cross-training muito próximo a que a CrossFit prega? Sim. Sim, só que eu coloco o meu background da educação física, foi o que eu falei. Eu monto uma forma que foge do que eles ensinam literalmente lá, mas é a base deles, isso eu não vou mentir. Tanto que eu gosto de falar, e deixo sempre claro, eu falo assim, cara, quando a gente vende cross-training, a gente tem que tomar cuidado, que uma coisa é você vender o cross-training sendo algo similar ao CrossFit. Se você vende o cross-training para ser algo similar ao CrossFit, você tem que seguir alguns pilares que a CrossFit prega. Por exemplo, o levantamento de peso olímpico. O LPO é um grande diferencial dentro da modalidade ou marca CrossFit. Eu não posso falar que o meu cross-training, o local que eu dou é cross-training, levando a entender que é igual ao CrossFit, se você sequer sabe trabalhar com levantamento de peso olímpico. Isso é um ponto de vista meu, entende? Porque a gente vê um dos pilares
o LPO lá. A gente não tem que trabalhar todos os dias o LPO, mas em alguns momentos sim. Agora, se você vende o cross-training, o teu centro de treinamento é o cross-training, o seu boxe, o seu estúdio é cross-training, e você não tá nem aí para a marca CrossFit, você vende o que quiser. Se eu quiser, eu trabalho cardio, kettlebell e acabou. Agora, se você tende a levar o teu cliente, aluno, a pensar que aquilo é o CrossFit, você tem que entender alguma coisa de CrossFit. É isso que eu penso, entendeu? Não. É engraçado que desde 2015, né, quando a gente começou a utilizar a marca, a gente, como eu falei, sempre teve uma filosofia de trabalho, independente, né, de utilizar a marca ou não. Na verdade, uma coisa que a gente sempre falava desde o início, a gente nunca teve o DNA CrossFit, sabe? A gente não tinha isso, porque a gente tinha muito mais DNA treinamento físico. Pô, Diogo já foi para a Rússia, então estudou treinamento físico lá, estudamos LPO lá, treinamento desportivo, entre outras coisas. Nossa base de kettlebell, por Strong First, que é uma escola muito boa de kettlebell. A gente nunca teve o DNA CrossFit, nunca, né? Mas, como eu falei, a gente botava na balança e ver se vale a pena ou não. Simples assim. O fato de eu não achar que vale a pena para mim e você não achar que vale a pena para você, não quer dizer que não vale a pena para outras pessoas. Acho que isso é muito pessoal. Cada um tem que chegar, analisar, botar no papel, pô, é tanto por mês, eu tenho esses benefícios, tenho isso. E de custo, tenho isso. Vale a pena? Vale. Então vai. Não vale a pena? Não vale. Então não vai. É simples assim. Não é questão de incentivar ou não as pessoas utilizarem ou não. Exatamente. É persuadir ou dissuadir. Não existe isso. Só você... De vistas pessoais, né? Sou eu e você falando sobre o nosso ponto de vista aqui. Claro. Só cada pessoa, né? Falando, cada um tá ouvindo aqui a gente, vendo a gente. Só você sabe se vai valer a pena para você ou não. Não sou eu que vou falar, não vai ser o Gugel que vai falar. Gugel, para a gente finalizar, eu não fico muito por dentro assim, disso, talvez você um pouco mais. Muita gente parou de utilizar. Como é que tá a CrossFit assim, no mundo? Eu ultimamente acompanhava, tinha 10 mil boxes afiliados, 11, 12, 13, acho que chegou, sei lá, 14, 15 mil. Como é que tá hoje assim, o cenário? Você tem acompanhado? Cresceu, parou, continua crescendo, caiu? Como é que tá hoje? Você tem ideia? A gente chegou, né? O Brasil chegou a ser o segundo no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em nível de afiliados, né, cara? Sem a gente contar os não afiliados. Então, assim, era surreal. A gente ganhava do Canadá, que estava em segundo durante muito tempo. O que eu tenho acompanhado é muito complicado agora a gente fazer um panorama por causa da pandemia, né? Mas até antes da pandemia, a gente, pelo menos a nível Brasil, e pela subida que já estava acontecendo do dólar, estava dando uma diminuída e mais pessoas desafiliando. Isso a nível Brasil. A nível mundo, eu não sei te afirmar agora. E a gente tem até que fazer, de repente, até uma análise, ver se tem esses dados pós-pandemia, porque eu acredito que todo mundo perde, inclusive a CrossFit Inc., enquanto empresa, porque as pessoas... academias fechadas há 3, 4 meses. Se tem uma afiliação vencendo agora, é aquilo que a gente falou. Aí a gente tem que usar a razão. Alexandre Gurgel, independente se eu tivesse ou não pagaria agora, porque a gente tem que pensar o que valeria a pena ou não investir naquele momento. Então, eu não sei. Uma curiosidade que eu esqueci de te falar, Evaldo, foi que eu acho que muitas poucas pessoas não sabem, né? A grande maioria não sabe, é que se tiver um level 1 dentro de uma unidade militar ou dentro de uma escola pública, se tiver um level 1, você pode afiliar uma CrossFit ali dentro gratuito, sem pagar a anuidade. É mesmo, cara? Eu não sabia disso, não. Eu consegui afiliar em 2016 a primeira unidade militar no Brasil. Depois outras se afiliaram. E foi a CrossFit BAC. Isso, do Batalhão de Ações com Cães. Então a gente afiliou a CrossFit como CrossFit oficial, né? Afiliado mesmo lá. E gratuitamente. A gente tinha um level 1. Eu não podia, porque eu já era level 1, já estava indicado no meu level 1. Mas você ainda é militar, Gugel? Você era militar, né? Não mais. Eu saí tem 2 anos da Polícia Militar. 2 anos, tava virando âncora pra mim, aí eu fui dar outros voos aí, né? Muito interessante essa questão, cara, essa curiosidade, porque eu não sabia disso. Nem escola... Escola e unidades militares. Unidades militares. Isso, porque a gente... Basta que você tenha um level 1 no local e você mandar um e-mail para eles comprovando que as pessoas que vão utilizar o serviço
não vai ser cobrado, não vai ter mensalidade. Vai ser ofertado o Muito CrossFit legal. gratuito, tá? Eu acho que isso é um ponto positivo, vamos dizer assim. Pô, é legal, cara. É legal a gente saber. Eu consegui descobrir isso por curiosidade mesmo. Eu falei assim, cara, na página da CrossFit existem diversas unidades militares afiliadas, sendo que no Brasil nenhuma unidade militar vai pagar US$ 3.000, cara, para afiliar. Aí eu mandei e-mail de curiosidade. Aí eles responderam isso, que era gratuito, que precisava mandar, e foi fácil, cara. Foi fácil, não foi Pô, difícil. muito E legal militar saber tem, disso. e militar tem desconto no Level 1, cara. Se você dizer que é militar, mandar a cópia da tua identidade Caramba. funcional, você também tem desconto lá. Aí, que legal. Pra Parece galera aí. besteira, Sabia dessa também, de não. US$ 1.000 vai para US$ 800, Legal. US$ 200. Pô, na situação US$ 100 é atual, R$ 6. pô, tá valendo, né? Não, como é que tá valendo. É isso aí. Eu Gurgel, acho que é isso. Eu acho que eu sensacional, passei a cara. curiosidade. Sensacional. Foi Muito tudo. boa essa informação. Eu não fazia ideia. Aí, Gurgel, valeu demais essa resenha. Galera, obrigado a todos aí por participarem e até a próxima. Até Tamo a junto. próxima.